Estamos aqui reunidos na presença de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Curta, comente e compartilhe. Alcance vidas para a glória de Deus. Estamos no Ministério Profético El Raí, te chamando, te convidando para viver uma história de poder para a glória de Deus. Vamos abrir ali 2 Timóteo, finalzinho da Bíblia, 2 Timóteo, glória a Deus, bendito seja o nome de Yahvé o Senhor. 2 Timóteo, louvado seja o Senhor Jesus, que Deus possa falar conosco nessa noite, que Deus possa nos fortalecer um pouco mais, como diz a Bíblia, e que venhamos sair daqui com as nossas baterias cheias para continuar a pelejar, a luta, a guerra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda, eu estou na primeira. Deixa eu pular aqui. Não, estou na segunda. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai nos falar assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Somente aí. Tema de hoje: vencendo o medo de vencer. Vencendo o medo de vencer. O Senhor me deu esse tema segunda-feira passada. Até falei, nossa, acabei de pregar domingo, na segunda de madrugada o Senhor já me deu o tema. E eu comecei a meditar nesse tema e falando, Senhor, é algo forte. Vencendo o medo de vencer. Por que isso, querido? É justamente isso. Porque você vê que até a frase, ela entra em concordância, vencendo. O medo de vencer. Então, o vencendo, ele já é ligado ao vencer. Porém, a frase do meio que é a questão, o medo de vencer. Todas as vezes que Deus prepara uma vitória no mundo espiritual ou no mundo físico para mim e para você, o inimigo, de alguma forma ou de outra, ele vai tentar colocar em mim e você alguma forma de medo, alguma forma de insegurança, alguma forma de dúvida, para que nós venhamos desistir no meio do caminho. Por isso que a capa ficou bonita lá, o ChatGPT nos ajudando muito. Você vê que ela tem alguém levantando uma taça. Por quê? Tudo que o inimigo quer é que nós não venhamos levantar a taça da vitória da nossa vida. Amém. Das conquistas. Ele quer que no meio do caminho nós venhamos desanimar. Ele quer que no meio do caminho nós venhamos parar, olhar para trás, sentar no cantinho e chorar. O chorar não é problema. O chorar, ele desabafa. O chorar, eu me derramo na presença de Deus, derramo as lágrimas no altar de Deus, ele colhe e leva até o livro da vida. O problema é o quê? Eu continuar chorando o resto da vida. O que aconteceu com Neemias? Quando Neemias viu o estado que estava Jerusalém, o povo, a cidade, as muralhas, as portas, ele também chorou. A Bíblia diz que ele chorou por alguns dias. Porém, depois do que Neemias fez, ele se levantou e foi até o rei, foi tomar atitude. Então, por isso que a Bíblia fala que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para chorar? Há tempo para chorar. Mas há tempo também para se levantar, puxar as mangas e falar, não, peraí, não vai ficar assim não, eu vou perseverar, eu vou continuar, e esse levante, esse laço do inimigo está tentando me parar, me desanimar, me fazer ficar para baixo, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, eu vou continuar seguindo, eu vou vencer todas as batalhas. Amém. Vencendo o medo de vencer. As palavras originais para medo ou temor na Bíblia, elas variam dependendo do texto, dividindo-se entre pavor, respeito e reverência. Então a palavra medo no original, quando você pega na Bíblia Sagrada, vai ter 3 significados. Pode ser pavor,
respeito e reverência. Por quê? Porque o medo, às vezes a Bíblia vai estar também como temor. Então, no grego do Novo Testamento, é phobos, que é o termo mais comum, refere-se a pânico, terror ou fuga, ou medo paralisante. Você vê aquela pessoa, quando ela fica com medo, ela trava. Graças a Deus eu não sou assim, eu estou vendo, mas tem gente que trava. A pessoa, mas por que você não fez nada? Eu não consegui, eu travei. É o original. Phobos é o termo mais comum, se refere a pânico, terror, fuga ou medo paralisante. Origem da palavra, sabe o quê? Qual a origem dessa palavra? Fobia. Tem acontecido muito nos dias de hoje, né? Então o inimigo, ele quer colocar fobia em nós. O que é fobia? É o pânico, é o terror, é o espírito de fuga. Não, a situação, eu quero ir para algum lugar. É o medo paralisante. Esse é o significado. Porém, quando nós estamos em Cristo, esse significado, ele não vive nossa vida, porque nós ultrapassamos ele pelo poder daquele que venceu a morte. No entanto, também é usado no sentido de respeito, reverência, como temor a Deus. Então, o temor a Deus também é o medo. Sabe aquele filho que tem medo do pai, porque o pai é firme, é sério, ele tem aquele medo? Porém, com Deus, não é aquele medo de que ele vai fazer. É o medo de respeito, é o medo que é uma autoridade, é o temor, não é o medo, é o temor de alguém que tem todo o poder. Por isso que a Bíblia também fala: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar tanto o corpo como levar a alma para o inferno. É isso que nós temos que temer. Tem pessoas que só temem o homem, mas não temem aquele que é o Todo-Poderoso, que tem o poder sobre qualquer homem. Já no hebraico, no Antigo Testamento, é ira, referente a temor. Expressa em um medo reverente, um respeito profundo e maravilhamento diante da grandeza de Deus. Aí está falando do medo ligado ao temor. Diante da grandeza de Deus e não um pavor paralisante. Então é o temor de Deus, é a referência quando eu chego na presença dele. Não, estou na casa do Senhor, é o Todo-Poderoso, porque eu fecho meus olhos, porque eu quero me conectar com ele, porque eu quero que eu possa entrar na dimensão espiritual para que eu possa enxergá-lo pela fé. Ainda a palavra pash refere-se o Velho Testamento, isso é no hebraico, refere-se a susto, pavor ou tremor. Aí não é temor, é tremor repentino. É o medo de algo que causa ansiedade, como o medo do perigo físico ou do desconhecido. Muitas pessoas não têm medo apenas de perder, têm medo de vencer. É isso que nós estávamos falando aqui. Todas as vezes que Deus tem uma vitória, algo grande, uma conquista para a nossa vida, o inimigo, ele vai tentar colocar em nós o medo. Eu não sei você, eu já senti várias vezes, graças a Deus sempre eu venço. Mas já notou aquele dia que chega segunda-feira, você tem que ir trabalhar e começa a bater uma angústia? Você começa a lembrar dos problemas que tem no trabalho, a dificuldade que tem lá, as lutas que tem. Eu, por exemplo, quando sou vendedor, né? Às vezes o inimigo joga aí, será que amanhã vai vir uma troca? Aí ele já foi lá, sabe? Será que quando estiver lá vai ter um problema inusitado, uma entrega que não entregou? Então, muitas das vezes o inimigo, por isso que eu sempre falo, querido, o lugar mais forte que nós temos que ser na nossa vida é na nossa psique, é na nossa mente. Se nós formos fortes aqui, nós vamos ser fortes em tudo. E tudo que o inimigo quer é desfragmentar a nossa mente, é enfraquecer a nossa mente para que ele possa nos vencer. Então, não tenha medo, porque na verdade, quando vir um medo, use ele como aquela palavra catapulta, né? Que é a catapulta, lembra
das guerras medievais, as guerras antigas, era aquela peça que fazia assim, eles lançavam a pedrona que ia para lá, às vezes uma peça com fogo que ia acertar o exército rival. Então, o que eu tenho que trazer na minha mente quando você as batalhas? Quando vi o medo, quando vi a ansiedade, quando vi a angústia, eu tenho que falar: peraí, tem algo grande vindo ali, tem algo grande para acontecer na minha vida, hein? Se está vindo esse sentimento contra mim, é porque ali na frente deve ter algo poderoso. Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas não têm medo apenas de perder, têm medo de vencer. A pessoa fala: não, acho que eu não vou conseguir, acho que não é para mim. Não, querido, é para você sim. Persevera, continua, não tenha medo não. Deus está querendo pôr a vitória na tua mão. O problema nosso é que nós achamos que vitória vem fácil. Já viu a frase dos antigos? O que eles falavam? O que vem fácil, vai fácil. Então, vitórias é preço de lágrimas, vitória é preço de dor, vitória é preço de gemidos, vitória é preço de noites mal dormidas, vitória é preço de exaustão, isso, obrigado, pastora. Exaustão. Às vezes nós ficamos no nosso limite, às vezes nós dizemos: meu Deus, eu não aguento mais. Mas Deus olha para mim e para você: você aguenta sim. Respira um pouco mais, ora um pouco mais, adora um pouco mais, se derrama um pouco mais, chora um pouco mais na minha presença. Você aguenta? Resiliente de Deus, estica mais um pouquinho. O medo de vencer faz a pessoa recuar quando Deus está abrindo porta. Olha que forte. O medo de vencer faz a pessoa recuar quando Deus está abrindo porta. Então, ou seja, Deus está abrindo uma porta aí como fosse aqui na coluna. Aí a porta está ali. Só que o vento do inimigo vem, a prova vem, a luta vem. Aí a pessoa perseverar. Como sabe, já viu quando você está andando aquela tempestade, aquela chuva forte, você está com aquele guarda-chuva, e está aquela chuva, e está aquele vento, mas você está ali, você vai, e você continua indo. É que você está indo com uma vitória. Agora, às vezes a vitória está ali. E essa frase: o medo de vencer faz a pessoa recuar quando Deus está abrindo a porta. Então Deus está ali, ó. Ele abriu a porta e fala: vem, filho, a porta está aqui na frente, ó. Vai ter uma luta para você passar aqui, vai ter uma guerra, vai ter um vento, vai ter uma prova, vai ter um fogo, mas ali vai ter a vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo. A fornalha de fogo estava aberta ali, ó. Antes de eles entrarem, só viu o fogo. O rei mandou aquecer 7 vezes mais. Só que depois, quando eles entram dentro da fornalha, antes de eles entrarem, tinham medo. Mas o medo não acabou. Eles falaram: ah, rei, se for para nós morrer dentro dessa fornalha, nós vamos morrer, mas não vamos ligar o nosso Deus não. E eles entraram, a porta estava aberta com fogo. Só que quando eles entraram lá dentro da porta com fogo lá, a hora que eles entram, quem estava lá? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, os pés reluzentes. O rei olha e fala: mas não jogamos 3 lá dentro? Fala: jogamos 3, mas eu estou vendo 4. E o quarto, ele é como se fosse filho dos deuses, porque como ele não conhecia o Deus verdadeiro, então ele falava deuses, né? Mas interpretando, para nós que conhecemos quem estava lá, era o Filho de Deus, ou seja, Jesus. Na teologia, teofania é quando Jesus se manifesta no Velho Testamento, antes mesmo de ter se manifesto no Novo. Então Jesus faz uma teofania, se manifesta dentro da fornalha de fogo ardente e fala para os filhos, de forma configurada, conjecturando com as minhas palavras. Eles aumentaram o fogo 7 vezes mais. Aumentaram, Senhor. Bobinho eles, porque o número 7 é o número da minha perfeição. Então quando eles aumentaram, o rei falou assim: aumenta esse fogo aí 7 vezes mais. Aumentou 7 vezes mais. O Senhor se manifesta lá: é o 7, é o meu número. Se ele jogasse, ele falava tudo. Só que Jesus não joga. Deus falou assim: filho, você falou o número, que é o número da perfeição, é o número que o Senhor me usa para proteger os meus. Amém. Sadraque, Mesaque e Abednego não tiveram medo do fogo, querido. Ou melhor, com certeza eles tiveram medo. Até vou falar aqui, porque medo todos nós temos. O segredo é você agir mesmo com medo. Vou falar essa frase aqui. As pessoas que oram por crescimento
Mas quando a oportunidade chega, o medo paralisa. A pessoa quer crescer, a pessoa quer avançar, a pessoa quer progredir, mas chega o medo, não, está com medo? Vai com medo e tudo. Está triste? Vai triste. Está angustiado? Vai angustiado. O medo de vencer produz insegurança, baixa autoestima, desistência e acomodação. Tudo isso é ligado ao medo. O medo nos deixa inseguro. Vocês vão tomar cuidado, vocês só façam, se fizer não der certo, querido, faça de qualquer forma. Tem uma frase que eu tenho comigo, até mesmo antes de ser cristão, que é assim, melhor o prazer de um sonhador do que a frustração de alguém que nunca sonhou. Então, querido, faça, lute, tente, uma hora vai dar certo. Você viu aquela aeronave brasileira, o primeiro avião, Santos Dumont, que fez aquela... 14 bis? Que é 14 bis, né? Que é isso mesmo, né? Se nós não estivermos errados, que o senhor trouxe agora, não pegamos para ver certinho, mas acho que é 14 bis mesmo. Se não for, esse número são as vezes que ele tentou. Santos Dumont, um brasileiro que primeiro lançou o avião. Tentou 14 vezes para depois conseguir fazer o avião voar. 13 vezes o avião caiu. Graças a Deus, na 14 deu certo, não foi na 13. Deus é tão bom, mas não, 13 não. Acerta na 14 aí. E na 14 voou. Aquele outro que criou a lâmpada, não recordo também o número, se eu não estou enganado, foi quase 1000 vezes para ele conseguir fazer a lâmpada, criar a lâmpada. Imagina se ele tivesse desistido no meio do caminho. Então, nós não podemos deixar a insegurança, a baixa autoestima, a desistência e a acomodação, porque o que o inimigo quer, a nossa carne quer, o nosso cérebro físico quer, é a acomodação. Você sabia que o nosso cérebro, ele é acomodado? Por que a inteligência artificial ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim? Porque muitas informações, muitos vídeos é bom, mas também é ruim. Porque acomoda a nossa mente. É mais fácil você estar em frente da TV, estar assistindo uma pregação, um filme lá, é cômodo, serve falar, não precisa me esforçar. Agora quando você pega aqui, e começa a ter que fazer a leitura, lendo palavra por palavra, tendo que gesticular ali, você está forçando a sua mente, você está saindo da acomodação. Então o nosso desafio é, eu não vou aceitar a acomodação, eu não vou aceitar a insegurança, eu não vou aceitar a desistência, eu não vou aceitar a baixa estima, autoestima, eu vou perseverar. Deus nos chamou para avançar, crescer e conquistar. Foi para isso que Deus nos chamou. Então nós temos que perseverar nisso, avançar, crescer e conquistar. Então primeiro eu avanço, depois que eu avanço eu cresço, e depois que eu cresço eu conquisto. Amém. Primeiro ponto, Josué 1,9, conhecido de todos nós. O medo tenta paralisar o propósito. Olha que forte, hein? Primeiro ponto, o medo tenta paralisar o propósito. Josué 1,9, não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que você andares. É na academia, Ele está com você. É no trabalho, Ele está com você. É na faculdade, Ele está com você. É na escola, Ele está com você. É na vizinhança, Ele está com você. É no seu quarto, Ele está com você. É no momento de dor, Ele está com você. É no momento de hospital, Ele está com você. É com o familiar que você está doente, Ele está com você. Amém. Não te mandei eu? Esforça-te. É o esforço. Porque às vezes é tão bom, né? Sentar, deitar no sofá ali e falar, é doido. Glória. É bom, né? Só que Deus vai fazer assim, filho, acorda aí. Tem um trabalho para você. Não tem moleza não. Quer moleza? Vai ser lá na glória. Aqui, meu amigo, vai ser guerra. Não é só um cochilinho
levanta, não lembro o nome, vou lembrar o nome agora, não lembro se foi Da Vinci ou se foi Picasso, qual desses homens, diz que esse homem, ele não dormia, não era crente, hein? Ele não dormia, o homem era engenheiro, era pintor, arquiteto, tive tanto de função como tem, ele não dormia, a vida dele era assim, ele parava, tirava um cochilinho, diz que ele dormia assim 1 hora, vamos supor, dia, normalmente a gente dorme em média de, o reto saudável 8 horas, né? Diz que ele dormia em média de 4 horas por dia, parcelado entre cochilos de 1 e 1 hora. Porém, o homem ficou conhecido mundialmente, era pintor, arquiteto, engenheiro, depois você pega lá para você ver. Então o que Deus falando, se um ímpio que buscou do conhecimento, aconteceu isso com ele, imagine eu com você, se nós buscarmos do poder, da resiliência, do fortalecimento, do vencer o medo, o que ele vai fazer comigo, com você. Mas é o que? Esforça-te, tem de bom ânimo. O inimigo trabalha para impedir que as pessoas avancem no propósito que Deus preparou. O inimigo sempre vai querer impedir eu avançar, eu vencer, por quê? Porque ele sabe que o propósito Deus já preparou, está pronto para você. Então ele vai fazer o quê? Tentar nos parar. Muitos chegam perto da vitória, mas recuam por medo. Falei semana passada também, né? A ilustração lá, ela vai cavando, depois ele cansa. A vitória está ali, não cansei, vou embora. A vitória já estava dentro. Muitos chegam perto da vitória, mas recuam por medo. Medo de quê? Medo do fracasso. E se eu tentar não conseguir? Eu sou expert para falar disso aqui. Tive uma locadora de videogame, faliu 3 vezes. Na terceira vez, quando ela estava prosperando, eu já estava comprando PlayStation novo, Nintendo novo, CD, vinha e vendia, tudo já vinha comprar. Eu estava ganhando dinheiro, eu estava prosperando. Deus falou: filho, isso aqui é para você, acaba com tudo, queima tudo. Fui lá, falei: amém, Deus, o senhor mandou. Lá onde tem um posto de gasolina agora, naquela época nem posto de gasolina não tinha, não posto de gasolina não, onde lá, o society lá, deu uma pilha mais ou menos desse tamanho, CD, DVD, PlayStation, Nintendo 64, tinha novo, tinha velho, queimei tudo. Quando eu queimei uma tarde, ensolarada sem vento, a hora que começou a queimar, começou a fazer o redemoinho, começou a fazer. Eu entendi que era a aliança com o maligno que eu tinha através dos videogames, que induzia as crianças para o mau caminho, sendo quebrado naquele momento. Então, quem está falando para você sobre fracasso é alguém que já aprendeu a vencer o fracasso. Porque depois disso, eu falei: agora é sua vitória. Agora vai bombar a loja, agora nós vamos chegar lá. Mas não tem mais videogame, não tem mais. Não, mas eu tenho um DVD, eu tenho fita aí, ó, evangelho, louvor, pregação, crente, hein? Alguns irmãos que era crente. Eu queria um videogame, não queria um joguinho e tal. Tá, então eu vim pegar o louvor, vim pegar a pregação. Resumo da ópera: trabalhar na Santer. Na Santer? Não, na terceirizada da Santer. Fechou a loja, trabalhei empregado lá. E Deus falando: e aí, você vai perseverar? Perseverando, estamos aqui. Trabalhei lá acho que 2 anos. E no último dia que eu saí de lá, Deus falou assim: você vai pregar dentro do refeitório. Você vai pregar a minha palavra lá. Porque eu sido muito afrontado lá. Eu falei: tá bom, pai, eu vou pregar então 11 horas da manhã, que é o horário dos peões. Eu ia pregar 11 horas. Deus falou assim: deixa para o último dia, porque se alguém tirar você de lá, não tem problema, no último dia já não vai mudar nada. Né? Maravilha. Ele viu a gravata, viu a camisa social, a Bíblia. Só que Deus falou para ele: só tem um detalhe, não vai ser 11 horas não, vai ser meio-dia. Por que meio-dia? Meio-dia era o horário que o pessoal do escritório vinha almoçar. E pela glória, misericórdia e graça de Deus, fui lá e preguei a palavra. Orei, depois as pessoas falaram assim: parabéns, nós estávamos precisando ouvir uma palavra aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Por várias lutas, várias guerras, não falo tantos testemunhos aqui. Então, querido, o fracasso é um campo missionário para os vitoriosos. Vai saber agora, hein? O fracasso
é um campo missionário dos vitoriosos. Porque quando eu passo pelo meio do fracasso, crendo que Deus tem vitória para mim, o fracasso, ele só é um trajeto, ele só é um momento. Muitos chegam perto da vitória, mas recuam por medo do fracasso, da responsabilidade. Quando está chegando a vitória, junto com a vitória vem responsabilidade também. Quer vitória, quer conquista, quer exaltação, vai vir responsabilidade junto. Críticas, você começa a crescer, vai vir os críticos. Ah lá, quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Está vendo lá? Agora está com a igreja lá, né? Ah, está vendo? O pai vai ficar reclamando agora, está mudando lá. Ah, vai ter os críticos, filho. E detalhe, às vezes o crítico, você nem ouve de fora. Às vezes o crítico fala aqui, ó. Então tomemos cuidado. Porque às vezes podem estar falando, mas às vezes nem estão falando. Quem está falando está aqui, ó. Então, deleta as críticas que vêm na nossa mente. Quando está chegando perto da vitória, muitos recuam por causa das mudanças, que nós vamos ter que tomar algumas atitudes para mudar coisas que antes nós não fazíamos. Que vence o medo, começa a viver o propósito de Deus. Então, se nós vencemos o medo, nós vamos viver o propósito de Deus. A coragem não é ausência de medo, eu tinha falado aqui, ó. A coragem não é ausência de medo. A coragem é avançar mesmo sentindo medo. Porque a pessoa pensa que é assim, ó. Agora eu estou com coragem. Que aquela pessoa corajosa não vai tomar uma atitude, seja ela qual for, que ela toma aquela atitude sem medo. Querido, o corajoso tem medo também. Qual é a diferença do corajoso e do covarde? Os dois têm medo. A diferença é que o corajoso ele age contra a situação que está afrontando ele. E o covarde, ele age também, só que no lugar de ele agir em favor contra a situação, ele age recuando e correndo. Então, de qualquer forma, os dois vão ter medo. A diferença é que o corajoso, quem tem coragem, quem tem atitude, ele age mesmo com medo, vai lá e faz. Vence o medo, ultrapassa o medo e conquista. Segundo ponto, a fé vence o medo. 2 Coríntios 5,7. 2 Coríntios 5,7 vai nos dizer: porque andamos por fé e não por vista. Então, o Senhor está nos chamando para andar por fé, não por vista, porque na vista dá medo, na vista traz o temor, na vista traz a dúvida, na vista, mas na fé, porque andamos pela fé, não por vista. O medo olha para a dificuldade, a fé olha para o poder de Deus. Aleluia. Quando nós estamos olhando para a dificuldade, nós estamos olhando com os olhos humanos, com os olhos carnais. Agora, quando nós olhamos com fé, nós estamos olhando para o poder de Deus. Nós estamos falando: oh, meu Deus consigo, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu vou continuar resiliente, perseverando. Não quero saber de que forma Deus vai fazer os mistérios de Deus, mas eu continuo perseverando, acreditando, descansando, confiando que Ele faz. Pedro começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento. Pedro estava cheio de fé, andando no sobrenatural das águas. Jesus, o Senhor é maravilhoso. Pai, eu estou no mesmo nível que o Senhor, estou andando sobre as águas, isso é sobrenatural. Jesus falou: sim, Pedro, é isso mesmo, vem comigo, vamos viver o propósito que eu preparei para você, Pedro. Eu tenho muito mais para você. Ele é verdade, Senhor, é verdade. Mas está fundo essas águas, Senhor. Eu nunca ouvi falar que ninguém andou sobre as águas. Jesus teve que pegar lá, levantar. Ei, homem de pouca fé. Pedro afundou porque ele olhou para Jesus, olhou para a dificuldade, ele teve medo. Quando ele começou a pensar, quando ele começou a raciocinar, falou: peraí, como eu posso flutuar sobre as águas? Isso é algo impossível, isso quebra a lei da gravidade. Eu não consigo. Tira o pensamento de dúvida, tira o pensamento de: ah, não, mas isso é impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Quando a fé cresce, o medo diminui, a confiança aumenta. Quando a fé cresce,
A vitória se aproxima quando a fé cresce. Quem confia em Deus não fica preso ao passado, nem intimidado com o futuro. Duas coisas. Quem crê em Deus não fica preso no passado. Mas aquele meu namorado. Mas aquele meu trabalho. Mas aquela oportunidade. Mas aquilo se eu pudesse fazer. Mas está no passado, querido. Não conseguiu resolver, não deu certo. Esquece, deleta. Vai para o futuro. Quem confia em Deus não fica preso no passado, nem intimidado pelo futuro. Porque o futuro de coisas grandes, muitas das vezes, nos intimida, porque vai vir o desafio das dificuldades que nós falamos aqui. Mas nós temos que dizer para nós mesmos: Senhor, se o Senhor tem algo grande para mim, eu não vou me intimidar, porque eu sei que mais o Senhor tem para me dar do que o diabo para roubar. Eu vou perseverar. Quem confia em Deus não se intimida. O futuro para ele é um ponto que ele vai alcançar. Terceiro e último ponto: Deus capacita aqueles que decidem avançar. Você decidiu avançar? Você está perseverando? Você está acreditando? Amém. Sim, Senhor, eu estou. Então, Deus capacita aqueles que decidem avançar. Aqueles decidem avançar. Decidem. É uma decisão. Eu posso agir, tomar uma decisão para vencer, ou eu posso me acomodar, desistir e voltar para trás. Não. Mas nós decidimos avançar, perseverar, continuar, seguir em frente, porque Deus já moldou em nós um caráter resiliente para nos fazer vencer todas as batalhas. Filipenses 4,13. Filipenses 4,13, a Ingrid abriu esse dia aqui com essa palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Você pode todas as coisas, não por você, mas por mim, porque eu sou aquele que te fortaleço, eu sou aquele que te coloco de pé, eu sou aquele que te digo: não temas, apenas confia. Terceiro ponto: Deus capacita aqueles que decidem avançar. Você decidiu avançar, então continua, porque Ele vai te capacitar. E a Bíblia diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Você é escolhido? Sim, eu sou. Então fica tranquilo, Deus vai te capacitar. Mas é difícil, é cansativo, é esgotante, mas Ele capacita. Ele nos dá o respiro, Ele nos dá o bálsamo e fala: continua, filho. Aquele sopro leve de graça, misericórdia e bondade de Deus falando: eu estou com você, não desista, eu estou cuidando. Deus não escolhe apenas capazes, Ele capacita os que se dispõem. Moisés tinha medo. Quando Deus fala para ele: vai para o Egito, Moisés, lá vou te usar para libertar o povo de Faraó. Ele fala: quem sou eu? O que eu vou dizer, Senhor? Diga para ele que o eu sou te mandou. Jeremias tinha medo também. Jeremias era o menor da sua casa, sua família sacerdotal toda já em pecado, toda fora da direção de Deus. Ele teve medo, e Deus falou para ele o quê? Tu irás, e onde você for, você abre a sua boca, a sua boca eu vou colocar lenhas como de fogo, e vai queimar na sua boca você falar a minha palavra. Gideão também tinha medo, porque o povo estava sendo saqueado, mas Gideão faz o quê? Ele vai lá no lagar e começa a malhar trigo. Mas detalhe: lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uva.
mas não tinha uva para pisar, só tinha trigo. Ele fez o quê? O que Deus colocou na mão dele, ele fez. Que Deus está dizendo para mim e para você: aquilo que eu colocar na tua mão, faça. Não espere o momento oportuno, não espere o momento fácil, não espere o momento confortável. Faça aquilo que eu colocar na sua mão, mesmo que tenha dificuldade. Gideão foi chamado pelo Senhor, era um lagar de pisar uva, ele malhou trigo, porque ele não olhou para a circunstância, ele olhou para o que Deus estava falando para ele fazer. Mas todos que vencem porque Deus estava com eles. Tanto Moisés, Jeremias, Gideão, todos eles venceram por quê? Porque Deus estava com eles. Teve a atitude deles? Sim. Teve a coragem deles? Sim. Mas acima de tudo, teve Deus com eles, porque senão eles não conseguiriam. Você pode vencer o medo, a insegurança, a ansiedade e toda a limitação emocional. A força não vem do homem, a força vem de Deus. O medo de vencer tem impedido muitas pessoas de viverem o melhor de Deus. Mas hoje Deus está dizendo para mim e para você: não recue, não desista, não tenha medo de crescer, não tenha medo da vitória. Não tenha medo da vitória. É interessante. Tipo assim, Deus tem uma vitória para mim e para você. E eu vou dizer: não, eu estou com medo. Opa, mas está com medo da vitória? Deus tem uma vitória para você. É que antes da vitória tem a luta. Então não olhe para a luta, olhe para a vitória, olhe para a promessa, olhe para o que Deus vai fazendo na frente. Não tenha medo da vitória. Deus não nos chamou para viver escondido, mas para viver conquistas e testemunhos que Ele mesmo já preparou para cada um de nós. Salmo 60:12. Em Deus faremos proeza. Em Deus faremos proeza. Se Ele está conosco, querido, Ele vai nos levantar para fazermos proeza. O que é fazer proeza, pastor? Fazer proeza é fazer aquilo que de repente outras pessoas não conseguem fazer. Ele vai nos colocar num nível sobrenatural, um nível de exaltação, um nível de honra, um nível que outros não conseguiram. Por quê? Porque Deus é o Deus que nos faz viver proezas quando obedecemos e seguimos o seu chamado. Quem vence o medo de vencer, entra em uma nova dimensão de fé. O que está acontecendo conosco? Cada um com a sua luta aqui. Às vezes nós não entendemos, mas nós estamos entrando em outra dimensão de fé na nossa vida espiritual. Coragem e conquista em todas as áreas da nossa vida. É o que Deus diz para mim e para você nessa noite. Coragem, conquista em todas as áreas da minha e da sua vida. Então não temas. Se Deus te chamou para uma batalha, para uma guerra, e está sendo difícil, está sendo cansativo, está sendo doloroso, Deus fala para mim e para você: parabéns. Você é um guerreiro que eu decidi, que eu escolhi para usar, capacitar e honrar. Depois da afronta, depois da guerra, vem a vitória, diz o Senhor. Amém.